Bom, vamos dar início então aos nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo escolhido é o 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o tópico 18, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Bom, nós estamos aqui diante de um dos temas mais difíceis para a cristandade. Por que isso? Por que para a cristandade? Porque muitos povos antigos e outras religiões acreditavam e continuam acreditando na reencarnação com outros nomes, outras denominações e com algumas variantes, como os antigos hindus, os próprios judeus. O judaísmo tem diferentes classes, grupos de estudo, conhecimento, mas a maior parte do judaísmo sempre acreditou na reencarnação. Eles chamavam de ressurreição, falamos sobre isso algumas semanas atrás. E povos também de outras religiões consideram a reencarnação algo natural. Mas dentro do cristianismo, em especial no surgimento da Igreja Católica vinculada ao Império Romano, nasce uma teologia que passa a interpretar a reencarnação como se ela não existisse, recria do grego a palavra ressurreição, que lá na origem seria nascer de novo, mas nesse sentido de ressurreição passa a ser um acontecimento especial, específico de um milagre no próprio corpo. Então seria retornar ao próprio corpo. E a palavra reencarnação então é modificada nos textos bíblicos, nos textos evangélicos ou nos textos canônicos por outras formas parecidas, mas que tiram o sentido original. Expliquei bastante sobre isso na semana retrasada, mas a espiritualidade pede então para a gente voltar nesse tema. Só que aqui a perspectiva é a seguinte: se a reencarnação é um fato, embora tenha sido deturpado então por essas traduções, esses argumentos teológicos, de fato ela existe. E a maior prova que nós temos disso é a conversa de Jesus com Nicodemos, quando Nicodemos pergunta a ele como que ele poderia nascer de novo, né? E que Jesus diz: olha, só entrará no reino dos céus quem nascer de novo. E ele diz assim: mas como que eu vou caber na barriga da minha mãe de volta? Então Nicodemos não tinha imaginado um nascer de novo seguido da morte, né? E ele não conseguiria se ver numa condição de um novo corpo, uma nova personalidade, um novo sexo, uma nova condição, talvez até étnica, né? Podendo nascer em outra região, em outra geografia e por aí afora. Então, os judeus tinham essa dificuldade realmente de entender a reencarnação como um reconhecimento daquilo que é o nascer do zero, né? É o retomar a experiência corpórea da forma que for melhor possível, e não daquela que mais nos agrada, e etc. Mas o Espiritismo vem demonstrar que os nascimentos reencarnatórios, em muitas e muitas vezes, são de laços de família, em que a gente vai se sucedendo na esteira, na herança das vias genéticas. Então aquele que foi um bisavô, uma bisavó, naturalmente pode voltar como um bisneto. Eu estou fazendo essa ponte um pouco mais distante, mas há casos em que avós já nasceram ali, né, como netos, e no extremo até de pais que morreram cedo e que nascem depois como filhos. O fato é que a nossa parentela, seja direta ou indireta, porque podem ter primos, ou até de cônjuges, né, ela está ligada a essa condição de um refazimento das nossas relações, de uma condição de promover um encontro para dissolver um conflito, ou para que haja um testemunho, uma missão, né? Uma forma de bem viver, digamos assim, daquilo que estava afastado, daquilo que estava esquecido,
e então esse reencontro permite que a gente possa corrigir erros. Também nos laços de família estão presentes os nossos inimigos, porque a gente sempre pensa que nós temos ligações vitais, né? Tem um cordão vital que nos interliga. Além do cordão de prata, a gente possui esses cordões que nos interligam a várias pessoas. Esses laços não são apenas de relações afetivas, amorosas. São também das relações complicadas, das dívidas que nós produzimos ou que nós herdamos. Então, por exemplo, imagine que numa encarnação lá atrás, um de nós aqui tivesse matado alguém. Essa morte abrupta, esse homicídio, vincula aquele que é o assassino com a vítima, que foi então morta antes da data, né, ou da forma natural que ela deveria ter desfalecido. Então esse laço de família obriga aquele que provocou o dano, que antecipou essa morte, que ele receba nos seus braços aquela que é a sua vítima, que era o seu inimigo. E aquele que foi vitimado, que ele nasça também nesse braço de família, para que ele possa perdoar aquele que lhes fizeram mal. Esse é o exemplo dos mais comuns, dos mais trágicos, dos mais dramáticos que nós conhecemos na reencarnação, mas nem todos os casos são assim tão tormentosos. Nós estamos vivendo num planeta de expiações e provas. Quer dizer, o nosso estágio atual não é uma energia primitiva, digamos assim. Se nós estivéssemos num planeta primitivo, só haveria ódio entre nós, porque vamos pensar nos homens das cavernas, né? Eles precisavam lutar, guerrear para sobreviver. Eles precisavam conviver em uma situação extremamente hostil. Eles brigavam por comida, brigavam por moradia. Então, matar uns aos outros era algo natural. Depois, a gente percebe os grupamentos em sociedades pequenas, que elas não lutam mais entre si, mas passam a lutar com outros grupamentos. Então surgem as guerras. Guerras de clãs, depois guerras de cidades, depois de nações, estados e assim por diante, né? Nesse meio do caminho, a maioria começa a se dar conta de que não é matando que você pode conviver bem em sociedade, que é o contrário, que a violência, ela atrapalha a sociedade. Então, nesse momento, desperta uma ideia de um bem maior em prol do convívio pacífico da sociedade, né? E aí surgem as leis, surgem os códigos morais, surge a ética, e as sociedades vão se organizando. Mas a violência não desaparece totalmente, tanto que os crimes são punidos, até hoje. Então veja, nós temos aproximadamente 200 milhões de anos do calendário de início dessa raça que nós somos hoje, a quinta raça, e cerca de 10 a 15 mil anos de uma civilização mais organizada. E eu diria que organizada mesmo há cerca de 5 mil anos, né? Quando começa ali na Grécia, começam as cidades de Estado, começam aquelas organizações mais efetivas, né? Mais ou menos na mesma época, a Babilônia e assim por diante. O Egito tinha também, mas a distinção de classe era muito grande. Mas se a gente considerar 5 mil anos, perto dos 200 mil anos que antecederam, você pegar os primeiros primatas a mostrar características humanas, né? Então a gente está muito distante. A gente demorou muito tempo para entender que a violência não era a resposta certa. Mas nós ainda não entendemos isso totalmente. A violência está aí. Então, naquela época, os nascimentos eles eram meio aleatórios, né? Um ser humano na condição ali próximo do primata, ele podia desencarnar e nascer rapidamente, como acontece com os animais, com os bichos. Mas à medida que ele vai se sofisticando, então os laços de família passam a ter uma importância, passam a ter
um objetivo, uma coordenação maior da espiritualidade. O que isso ensina para a gente? Que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende a respeito do convívio social e da própria espiritualidade, mais discernimento a gente tem sobre as escolhas que a gente pode fazer a respeito da violência ou da fraternidade. Porque nós estamos nesse ponto, nesse extremo. E é por isso que Jesus é revolucionário. Porque naquela época, cerca de 2000 anos, a violência era a regra forte. Vejam o Império Romano, né? As leis do Império Romano eram duras e a educação era muito rígida também. Mas quem seguia e quem interpretava melhor essas leis, essas normas, eram os próprios romanos. E aqueles que não entendiam isso eram punidos com a morte, como a crucificação, ou a prisão, ou várias espécies de castigo, como açoitamento e etc. Aliás, Pilatos dá exemplo disso, porque ele primeiro açoita Jesus, né? Ele manda prender, e o extremo seria a crucificação, que ele não quer, mas o povo escolhe, impedidos pelos sacerdotes, que Jesus então seja crucificado, que era a pior morte que havia no Império Romano. Então a lei é algo muito violenta. Ainda havia algum tipo de punição, que era mandar as pessoas para as galés, ou seja, virarem remadores, como aconteceu com Estevão, né? Na história de Paulo e Estevão a gente vê isso, que ele virou escravo e foi mandado para as galés para remar, né? Remar significa a gente atravessar o Mediterrâneo, não é pouca coisa não, né? No sol, no frio, nas tormentas, o que tivesse. Enfim, o Império Romano era o exemplo daquela época. E antes do Império Romano, os próprios judeus haviam aprendido uma lei conhecida hoje como Lei de Italião, que era ali da Mesopotâmia, aonde deveria ser aplicada a regra de olho por olho, dente por dente. Então aquele que pratica o mal, ele teria em volta, em retorno, o mal que ele praticou. Então, se a gente olhar hoje no islamismo, existe essa lei ainda presente, né? Aquele que rouba, por exemplo, ele usa a mão para roubar. Então o primeiro roubo que ele faz, que ele é pego, ele perde o braço, perde o antebraço, para ele não roubar mais. Se ele roubar de novo, ele perde uma perna. Quer dizer, e aí vai havendo esse agravamento, né? Na época de Jesus, essa violência era tão brutal que uma mulher que o marido desgostasse poderia ser publicamente acusada de adúltera e ser apedrejada em praça pública, que é a passagem que a gente vê Jesus vendo chegar a mulher com homens e o marido, acusando-a, e ele começa a escrever na terra os crimes que aqueles homens haviam cometido e pergunta: quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra, e não sobra ninguém. Então, naquele momento, gente, a violência era uma coisa muito, muito forte, muito séria. E Jesus é revolucionário porque ele vem falar do perdão. Ele vem falar em mostrar a outra face. Ele vem falar em amar os inimigos. Ele vem nos chamar a atenção para o sofrimento alheio, dizendo que os que são aflitos, aqueles que estão perturbados pelas dificuldades, merecem o nosso cuidado e o nosso acolhimento, ao invés da condenação. Então Jesus faz um discurso que é contrário às prisões, e ele é contrário às leis humanas. Mas ele não vem trazer o caos. Não é que ele esteja negando a lei romana, nem a lei dos sacerdotes, a lei judaica. Ele apenas está mostrando o quanto isso é repleto de ignorância, o quanto isso também está cercado de preconceitos e de maldades e de más intenções, quando tanto aqueles que aplicam a lei ou aqueles que mentem buscam o interesse próprio ao invés de buscarem o bem comum. Então Jesus é, nesse sentido, um revolucionário. Ele é o primeiro nessa região a falar sobre o amor.
Eu não vou dizer que ele é o primeiro no mundo, porque Buda já havia falado sobre isso. Mas dessa forma clara, como Jesus ensina, não. E nem os antigos hindus também tinham falado dessa maneira, né? Então é uma revolução para o mundo, é um instaurar de um novo tempo, onde deveria prevalecer o princípio da reciprocidade, ou seja, fazer o bem quando se espera que o bem seja feito a nós, não fazer o mal quando não se espera que o mal seja feito também a nós. Então, esse princípio da reciprocidade já havia no confucionismo, lá no que a gente chama hoje de China, né? No Extremo Oriente. Mas, dessa maneira que Jesus ensinou, também não. Depois você faz. Então nós temos que prestar atenção na mensagem de Jesus, que ele aponta exatamente a lei de causa e efeito. Porque se nós somos capazes de perdoar aquele que comete uma maldade e acolhê-los no nosso lar, então a gente quebra o ciclo das ofensas e transforma aquele que era um inimigo em um amigo, em um parceiro, em um aliado. Quando a gente irrompe a violência, quando a gente se coloca numa condição de revidar, de vingar, de ameaçar, de agir com essa violência, então a gente vai perpetuando esse ciclo de ódio, esse ciclo de vingança. Bom, passados 2000 anos desse ensinamento de Jesus, nós temos um certo avanço no modelo das leis atuais, principalmente nos últimos 150 anos, porque olhando ainda no século XIX, nós tivemos, por exemplo, resquícios da Inquisição, pessoas que eram mortos a mando da Igreja Católica porque eram tidos como bruxos ou como infiéis. Eu falo século XIX, vocês podem estar se assustando, mas há registro disso em vários países. O movimento religioso era tão violento que no lançamento do Livro dos Espíritos em Barcelona, há um auto de fé, onde todos os livros espíritas ou similares, inclusive o que é da autoria de Arthur Conan Doyle, o que é o Espiritismo, foram queimados em praça pública. Quer dizer, essa era a maneira que aqueles poderosos agiam contra os que eram contrários a eles, né? Na própria França, no reino de Napoleão III, há muita morte a mando ainda do imperador. E depois a gente ainda assiste uma série de revoluções no final do século XIX e início do século XX, como a Revolução Russa, depois a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e assim por diante. Então, a violência, ela ainda é uma constante, mas surge, a partir da Revolução Francesa, a partir do Código Napoleônico, já uma ideia melhor do que deveria ser as relações civis, né? Então, a vida em sociedade e também uma ideia de restrição do poder absoluto dos governantes. Então, isso é mais próximo daqueles ensinamentos de Jesus sobre a fraternidade. É o ideal? Não. Mas começam a surgir questionamentos a respeito se a própria lei não deveria ser mais justa e se não deveria ser aplicado o princípio da igualdade e da liberdade. A fraternidade ficou mais esquecida, mas pelo menos a igualdade e a fraternidade, elas vêm ganhando forças, né? E daí surgem, por exemplo, constituições, como a gente tem no Brasil. A história do Brasil, ela só vai ter, desde 1500, ela só vai ter uma primeira Constituição em 1824, quer dizer, 2 anos depois da independência. Demora um pouco para ter a Constituição. Não sei se eu errei a data, mas eu acho que é isso, acho que é 24. E depois a gente vai tendo uma série de constituições, mas que não falam muito sobre direitos civis, direitos humanos. A primeira Constituição que vai falar disso é em 88. Então veja, parece que a gente está falando de uma coisa, Jesus já falava disso, 2000 anos. Só em 1988, há 30 e poucos anos atrás, é que o Brasil fala de direitos humanos. E antes do Brasil,
povos como os Estados Unidos, a própria França, a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, e outros, a Inglaterra um pouco mais lá atrás, mas assim, vem evoluindo aos poucos, porque a Inglaterra não tem uma constituição, ela ainda é um império, né? Um império constitucional, mas é um império parlamentarista, mas ainda está sujeita a um reinado. Enfim, o que eu quero dizer é, pouco a pouco, os ensinamentos de Jesus, eles vão sendo plantados como sementes e brotando nos nossos ensinamentos da sociedade. Mas não sem colapsos, não sem retrocessos, não sem novos conflitos, como acontece agora. Nós estamos num momento em que a escassez econômica ameaça empregos dos países mais desenvolvidos. E aí, qual é a primeira palavra de ordem do comandante eleito? Fora os imigrantes. Então, nós ouvimos isso naquela Alemanha de Hitler, fora os judeus, fora os imigrantes. Isso não é um discurso novo. Quando a gente expulsa aqueles que nós aceitamos que viessem trabalhar por necessidade de mão de obra, mas na hora do aperto a gente não quer mais, na hora que incomoda a gente devolve, né? Passa a ser o filho torto, né? É o que muito se fez, talvez ainda se faça, com crianças adotadas, às vezes, com pessoas que são diferentes de nós e que nos incomodam profundamente. Então, os ensinamentos de Jesus, de fato, eles estão cambaleando ainda na sociedade. A gente caminha um passo para frente e às vezes dá 2 para trás. Então, não é assim um caminhar definitivo na direção do bem. E sobre o bem já se fala muito desde também da Grécia Antiga. Os filósofos já falavam sobre isso. E por que é importante destacar que os filósofos falavam? Porque a filosofia, ela é um momento da história em que a razão passa a ter um destaque sobre a emoção, sobre as pulsões, sobre o instinto, as agressões impensadas, né, que Sócrates chama de ignorância. Então a gente começa a colocar na pauta de que não é sobre guerras o mundo, não é sobre as diferenças, mas é sobre a tolerância, é sobre a partilha, o que não é fácil para o nosso tempo. Cada vez mais a gente tem visto agora ressurgirem essas ideias de que determinados povos ou países têm mais privilégios do que outros. Se nós olharmos para onde caminha a humanidade nesse momento, nós veremos o seguinte, que 1% da humanidade, aproximadamente, gasta muito mais energia e produz muito mais lixo do que todo o restante. Então nós temos 8 bilhões de pessoas aproximadamente no mundo. Façam a conta do que é 1%. 1% é o contingente da riqueza, né, predominante. Por que isso? Porque se a pessoa tem um jato e ela viaja a passeio, o que ela queima de combustível é muito mais, em uma viagem, é muito mais do que nós somos capazes de produzir de monóxido de carbono ao longo da nossa vida inteira, em apenas uma viagem. Ou um passeio de barco, uma lancha, um jet ski, né? A casa o dia inteiro com ar-condicionado ligado e etc. E o lixo produzido. Quem tem cabelos brancos como eu se lembra que no Brasil de antigamente, para a gente comprar bebidas e alimentos, a gente tinha que ter um material retornável, não é isso? Uma embalagem retornável. Você levava no supermercado para poder receber. A comida era comprada a granel, colocada na sacola, no máximo embalada num saco de papel, não era de plástico, e as bebidas eram com vidro retornável, inclusive óleo, esse tipo de coisa, né? Hoje não. Então, assim, a quantidade de lixo que a gente produz é absurda, e quanto mais rico o país, quanto mais tecnologia tem, quanto mais avançado, maior é a produção de lixo.
E a quantidade de lixo reciclável tem um custo muito alto, ainda que seja feito, tem um custo muito alto para a natureza e para o recolhimento e processamento desse lixo. Outro dia eu estava assistindo um programa ambiental e eles estavam explicando o seguinte: apareceram agora empresas, grandes empresas, recolhendo lixos do mar, plástico principalmente, né? Porque tem algumas regiões do mundo que a corrente marítima leva e acumula esses lixos. Parece que a Indonésia é uma delas. Então surgiu uma grande empresa que ela montou um processo industrializado com barcos que recolhem esses plásticos, separam o que dali é plástico em diferentes qualidades, níveis, se pode ou não ser reciclado. Tem um perfil de plástico que eles querem, que é o tal do PET, essa garrafa de refrigerante, essa garrafa de água que a gente utiliza, porque ela tem uma concentração de plástico que facilmente é reciclável. Então ele vai separando, aí processa, né, quebra isso em partículas, etc. e tal. E eu estava até feliz com a matéria, que eu disse, que legal, que tem uma empresa que está reciclando plástico de oceano. Só que no final das contas, ela separa o que é PET, e tem mais um outro tipo, que eu não me lembro o nome, e o resto vira lixo. E enterra. E é um montante, gente, é uma montanha de coisas. Aquilo não tem utilidade. Aquilo vai para um aterro sanitário. Então nós estamos enchendo o planeta de produtos e substâncias que não são renováveis. Já disse para vocês também aqui mais de uma vez, a minha revolta pessoal de eu produzir sozinho na minha casa 100 litros de lixo por semana. Quem quiser olhar, está lá na frente, porque amanhã é dia de recolhimento do lixo reciclável. A lixeira lá da frente está lotada, né? Entre vidro, papel, plástico e lata, metal, alumínio, etc. Como assim? Se eu sozinho produzo isso, porque eu estou separando. Eu imagino uma casa com 4 famílias e eu imagino uma casa onde há muito consumo dessas coisas. Porque eu tento, de alguma forma, evitar essas embalagens, mas é praticamente impossível no supermercado ou na farmácia não se ter embalagem. O exemplo dos mais absurdos que eu vejo é pasta de dente, que você tem 2 embalagens. Você tem embalagem de papelão e dentro a embalagem plástica. Para quê? E a gente também não tem o hábito de levar sacolas retornáveis, então a gente ainda usa o plástico das sacolas que vêm do mercado. Então esse tipo de hábito aponta para uma catástrofe, no máximo em 2050. Se não acontecer nada na sociedade que modifique essa nossa forma de convivência, essa nossa forma de produzir esse excesso de lixo, esse excesso de poluentes, em 2050 vai haver um colapso. Um colapso que nós, humanos, estamos promovendo. Não é que vai haver uma intervenção divina, que vai cair um meteoro, que vai cair... Não é isso, não é sobre isso. É sobre o resultado das nossas ações. Então a gente pensar o seguinte: para que serve a reencarnação, se não para que a gente se dê conta da besteira que nós estamos fazendo e retornar para cá e corrigir? Porque a gente pode falar assim, são os males que a gente comete para as pessoas. Não, o Espiritismo hoje, o André Trigueiro é um dos grandes pioneiros nessa abordagem, produz uma discussão sobre o malefício que a gente traz para o planeta, porque a espécie humana é a pior espécie possível aqui dentro. Se você tirar a espécie humana da Terra, a Terra sobrevive, que é uma beleza. Ela rapidamente se regenera e todos os outros reinos vão se dar muito bem. Mineral, animal e vegetal vão, ótimo, o planeta vai ficar ali, continuar lindo. Mas se você tirar outras espécies, se você tirar o reino vegetal, acabou o planeta. Se você tirar o reino animal, acabou o planeta. Se você retirar o reino mineral, acabou o planeta. Nós somos a espécie sobrando. E nós é que praticamos o mal. E ainda temos um contingente enorme de armas atômicas que podem de fato destruir o planeta, e não só o planeta, como todo o sistema solar. Então, o processo da reencarnação é um processo hoje muito mais amplo de reparação dos males, não apenas entre famílias. Porque na época de Jesus, você tinha, talvez no mundo inteiro, meio bilhão de pessoas. Estou exagerando, acho que não tinha isso tudo. Acho que não tinham 500 milhões de pessoas. Se tinham 100 milhões de pessoas, talvez fosse muito.
Eu não me lembro exatamente do número, mas a quantidade eu sei que era muito menor do que hoje, né? Mas a gente cresceu em muito pouco tempo, em 100 anos, 7 bilhões de pessoas. É muita coisa, gente. E esse crescimento continua sendo acelerado, né? Não vai demorar para a gente chegar em 10 bilhões de pessoas, provavelmente em 2050. Então, onde vão ficar essas pessoas produzindo lixo e produzindo maldade? Porque a gente pensa na maldade como uma violência física, a insegurança física. Essa insegurança física, essa vai passar. Essa está mais na mão da espiritualidade, está mais na mão de Deus, digamos assim. Porque basta que eles não permitam mais que espíritos reencarnem, espíritos maldosos, espíritos ignorantes, aprisionados à matéria, aprisionados a esse impulso de violência. Só bastar ele falar, fechou a torneira, vocês não encarnam mais na Terra, a partir de agora vocês vão para outro planeta e está resolvido. Mas isso não torna a Terra um planeta de regeneração. Porque nós que estamos nos achando melhores do que eles, porque a gente não mata ninguém, a gente não bate ninguém, né? A gente tenta ter uma vida razoável, estudando e praticando a caridade, então a gente se acha melhor que os outros. A gente produz malefício à Terra. A gente se alimenta do sofrimento de outros reinos, principalmente o animal. A gente destrói florestas, a gente polui o oceano. E agora a gente está pronto a sacrificar água potável para gerar dados de inteligência artificial, que nem inteligência nem artificial não são, né? Com energia nossa, que mal serve para o nosso sustento, para o nosso uso. Porque o Brasil não tem excedente de energia. E a gente está vendo isso acontecer. Para quê? Para fazer desenhinhos, caricaturas, contar historinhas, para tirar a mão de obra que está funcionando bem. É essa a intenção? É poder? É domínio? Porque se alguém dissesse para mim que a gente precisava fazer esse sacrifício, que a gente vai curar o câncer com a inteligência artificial, porque a gente vai acabar com a pobreza, com a miséria no mundo, porque a gente vai tornar o planeta mais seguro, sem que todo mundo se sinta aprisionado em casa e controlado por tudo que faz, mas não é sobre isso. Então, trazer a ideia da reencarnação, ela tem que estar também num contexto da nossa mudança de atitude nesse momento. Não é mais sobre fazer a caridade, como lá no século XIX, o Espírito de Verdade trazia, porque naquele momento, o dano que o ser humano produziu ao planeta era muito pequeno. Estavam começando as minas de carvão, é verdade, começando a Revolução Industrial. Mas o impacto ainda era muito pequeno para que na revelação espírita isso chamasse a atenção. Mas quando a gente vai vendo as obras espíritas posteriores, as mais recentes a partir de Chico Xavier, a gente já começa a ver um chamado, um alerta para a questão planetária. Então hoje a nossa responsabilidade, ela não é mais medida apenas pelo mal que nós fazemos a pessoas, mas pelo mal que nós fazemos também aos outros reinos da natureza, mineral, vegetal e animal. E isso passa pelas nossas práticas de produção de lixo, de utilização inadequada de energia, de não saber preservar a água potável, limpa, da forma como a gente deveria, né? E de não precisar se alimentar com o sofrimento animal. Veja que está sendo exigido de nós uma mudança drástica de comportamentos, antes que aconteça um colapso provocado por nós mesmos. E eu não estou falando aqui de apocalipse, por favor, não estou fazendo profecia da desgraça do mundo, muito pelo contrário, estou chamando a atenção por aquilo que ainda é possível mudar. E vou repetir, sobre a maldade, sobre a violência, isso está na pauta da espiritualidade, isso está na pauta divina, da renovação planetária. Mas não adianta voltarem a reencarnar espíritos que se acham bons e equilibrados e que destroem o planeta. Não adianta ter um governante super bem intencionado para proteger o seu povo e que ameaça o povo inimigo dele com uma bomba atômica, uma bomba de destruição de massa.
Então, de boa intenção, como diz o ditado, o inferno está cheio. Embora o inferno não seja inferno, é um umbral, mas o umbral, principalmente o abismo, está cheio de boa intenção, né? Porque que boa intenção é essa, na verdade? Então, sobre a reencarnação, nesse momento, é assim: voltamos para a família que nós precisávamos estar. Estamos na casa que nós deveríamos, com as pessoas que nós precisamos reatar as nossas relações. Mas já não é mais apenas sobre o perdão. Esse é o ponto que eu quero ressaltar. Não é mais sobre a gente se reconciliar sobre a família, mas é, junto com essa família, produzir ações transformadoras da sociedade. Ter atitudes de exemplos. Não é sair colocando em rede social, gente. Não adianta nada. Eu publico todo dia alguma mensagem sobre isso, sobre aquilo. Não adianta, gente. Vocês não estão mudando o mundo fazendo isso. Mudar o mundo é o exemplo. Isso é que muda. Sabe por quê? Porque cada bem que a gente faz ilumina muito mais do que a escuridão é capaz de sombrear. A gente sabe isso pela física. Para que você tenha um quarto escuro, você precisa suprimir uma imensidão de luz. Fechar todas as paredes, não deixar passar nenhuma fresta. Aí você tem um quarto escuro. Agora, alguém acende uma pequena lanterna, um fósforo, um isqueiro, isso é suficiente para começar a iluminar aquele lugar. Ou se entrar uma frestinha miúda pela janela, já ilumina. A luz, ela se comporta de uma forma muito mais intensa e com um crescimento progressivo do que o mal, as trevas, as sombras. Então o planeta caminha para a iluminação, mas nós estamos carregando essas sombras pelos hábitos ruins que a gente tem. Então o exemplo é que é capaz de mudar, porque quando a gente dá o exemplo, a gente choca o entorno, né? A gente incomoda o entorno repara no que a gente está fazendo, o entorno presta atenção. Essa é, por exemplo, a teoria da vidraça, que vocês já devem ter ouvido falar, que um estudioso fez um experimento, ele percebeu o seguinte: você tem lá uma construção aparentemente abandonada, cheia de vidros. Enquanto todos os vidros estão inteiros e o lugar está preservado, cuidado, limpo, etc., permanece tudo inalterado. Quando alguém atira a primeira pedra e quebra a vidraça, se ninguém for lá e consertar, as pessoas começam a ter a ideia de que aquilo é para ser quebrado mesmo, que aquilo já não tem ninguém ali, que ninguém está cuidando. E rapidamente outras pessoas passam, pegam pedras e atiram naquela vidraça, e quando você vai ver, todas as vidraças de lá estão quebradas. Então essa é a teoria da vidraça. O mesmo vale, por exemplo, para lixo, né? Assim, aonde tem casas de muro baixo, bem cuidadas, preservadas, dificilmente você vê alguém pegar um saco de lixo e jogar na porta, exceto aqui da minha casa, porque todo dia tem alguém que joga lixo ali na frente. É impressionante, mas tudo bem. Em geral, as pessoas não fazem isso, né? Tem algum cuidado, algum zelo. Agora, se você pegar um paredão, como tem aqui atrás, o paredão do clube de tênis, né, na rua Grajaú, é só você descer ali e verificar o lixo permanente que está ali. Primeiro, que o clube não limpa, né? Segundo, que a prefeitura não se importa porque é calçada e nós não tem mais garis limpando calçadas, né? E nem muito menos a rua. Então a gente já não vê, eles simplesmente vem e recolhe. Se o lixo não tiver ajuntado, amontoado, embalado, eles não vão levar embora. Então raramente alguém tem a iniciativa de limpar. E terceiro, que esse amontoado de lixo atrai pessoas que são moradores em situação de rua, que se sentem ali amparados por aquela sujidão, vamos chamar assim, e aí fazem as suas fezes ali. Então o lugar é insuportável. Agora, ele é diferente do Grajaú? Não, é um lugar tão nobre quanto o restante das casas. Mas ele é um paredão de muro alto, de mais de 10 metros. E as pessoas entenderam que ali não há muito cuidado, então elas podem sujar. E vários outros tipos ali virou um depósito contínuo de coisas sujas. E tem outras ruas assim também aqui. Então isso é o quê? É o ser humano normal. Alguém que é mais ignorante, que é mais bruto, etc. e tal, foi lá e deu o primeiro passo, atirou a primeira pedra. Mas depois passam a ser cidadãos comuns. Quantas vezes eu vejo pessoas andando de carros importados aqui, acima de 200, 300 mil reais, abrirem a janela e jogarem garrafas, jogarem papel,
jogarem latas na rua. Quantas vezes eu vejo pessoas aqui passeando com um cachorro e aí, num gesto de quase civilidade, recolhem com um saquinho o cocô, depois pegam esse saquinho e jogam na rua. Gente, era melhor ter deixado, porque pelo menos o cocô ia dissolver com a chuva. Aquele saquinho vai demorar 500 anos. Se ninguém tiver a iniciativa de ir lá, pegar aquele saquinho, colocar próximo de uma lixeira, de algum lugar de recolhimento, o lixeiro não vai levar embora. Eu estou falando de exemplos banais. Quantas pessoas não separam lixo reciclável, misturam com lixo normal? Essas atitudes são contra o planeta. Quantas pessoas se envolvem em batalhas hoje, em redes sociais, xingando personalidades que elas nem conhecem, e entram como haters nessas comunidades, que tomam posições políticas como se cada um desses dois extremos fossem salvadores da pátria, fossem de fato pessoas honestas, compromissadas com o bem e com a mudança da sociedade. Então, não é o falar, não é o escrever, é o agir. É o agir coerente com a fraternidade. É voltar a ter empatia e compaixão, não apenas com pessoas, mas com a natureza. É ter um comportamento digno de estar nesse planeta maravilhoso, de merecer continuar aqui. Porque se isso não acontecer, esse critério de fraternidade, de olhar para a natureza, vai interferir no julgamento da espiritualidade que nos considera como o futuro da Terra ou não. Jesus diz: os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Mas manso e pacífico não é só quem não promove guerra, é quem também sabe conviver em harmonia com o ambiente onde está. A gente precisa ser capaz de ampliar isso. Os outros reinos não foram criados para que nós vivêssemos às custas deles. Eles não são escravos dos humanos. Eles não estão ali para sacrifício em nosso benefício. Da mesma maneira que a gente não pode imaginar, querer, achar normal que alguém que tem muito recurso, muito dinheiro, tenha empregados e não pague bem. Ou chegar uma empresa estrangeira no Brasil dizendo que vai investir R$1 bilhão e na hora de construir a sua fábrica ou os seus meios ali de produção, ela ignora as leis brasileiras que falam do mínimo de respeito e condições de trabalho, que são leis bastante justas em comparação com o resto do mundo, e aí ignoram isso e fazem trabalhos, contratam pessoas em condições análogas à escravidão. Não importa se no país delas é diferente, importa que aqui nós estamos mais despertos para isso, nós temos leis que se aplicam a isso. Não dá para a gente achar normal, né, que pessoas que têm status importantes na sociedade, nos governos, possam usufruir de benesses de outras pessoas muito ricas sem prestar contas para a sociedade. Por que fazer isso? E infelizmente está acontecendo de uma forma com o mínimo, sem o mínimo de culpa, sem o mínimo de freio moral, né? Então eu posso pegar carona no jato de alguém muito rico para assistir um jogo em outro país, ou eu posso jantar num restaurante caro, etc. Ou eu posso ganhar presentes, eu posso usufruir de carros, eu posso infinitamente, né? E aqui isso vale para qualquer pessoa de destaque, porque senão a gente está voltando, gente, ao que tinha na Idade Média. Você tem o grupo de pobreza e o grupo de nobreza, não tem mais classe média. As revoluções que aconteceram no século
XVIII, XIX, início do século XX, foram justamente em prol da igualdade. Se nós não pudermos ser iguais, se de fato há classes, nós vamos viver como viviam os hindus há 10 mil anos, ou como ainda vivem algumas pessoas na Índia dessa maneira até hoje, com castas sociais. Então, o momento que a gente está vivendo é uma reconciliação de consciência. A reencarnação, ela tem que servir a esse propósito de esclarecimento e testemunho. Se nós somos os trabalhadores da última hora, é para dar testemunho. Não adianta nada eu ficar falando essas coisas para vocês se eu não tentar colocar em prática. Eu estou muito longe da perfeição, tenho plena noção disso, é muito difícil para mim também. Mas eu me cobro bastante, porque eu preciso aprender. Uma hora vai entrar na minha cabeça, uma hora eu vou conseguir fazer isso autonomamente. Mas nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter essa consciência e dar o exemplo em casa quando a gente chega. Não é para impor o nosso hábito, porque eu conheço pessoas assim, um dia eles acordam e falam assim, virei vegano. Coitado da família, porque acabou tudo para a família, né? Porque essa pessoa virou vegana e ela quer impor o veganismo para todo mundo. Não é sobre isso. Mas ela sendo vegana com convicção, ela vai começar a incomodar, ela vai começar a chamar atenção. Por que você é vegana? Né? Quem aqui é vegano ou vegetariano sabe o que é ser convidado para um churrasco, e aquele churrasco você não pode dizer não ainda, né? Você tem que ir lá e levar o seu kit de vegetais que todo mundo vai consumir, porque eles não vão aguentar ver que aquilo parece muito saboroso e eles vão ter que engolir a carne enquanto você está comendo aquelas coisas. Então você vai ter que levar para todo mundo. Então isso é um conflito, mas é também um exemplo, porque eu sempre vejo isso como uma oportunidade de mostrar para as pessoas, naturalmente, como é possível comer bem, de forma saudável, sem precisar fazer sacrifício animal. Não quero nem ofender ninguém, cada um faça o que quiser de si, mas eu só quero dizer que é possível. Se está no campo do possível, não é mais sobre gostar ou não de comer carne, mas sobre ter a consciência de que não é preciso comer carne, não é preciso fazer o sacrifício animal, que a gente tem condições de sobreviver com outras coisas, de outras maneiras. Então, na encarnação que a gente vive hoje, ela tem um despertar de consciência muito maior do que se tinha 100 anos atrás, gente. Muito maior. Pela quantidade de informação, quem é que pode alegar ignorância hoje, me diz? Com sites de busca como o do Google, Yahoo, como a inteligência artificial no celular, qualquer dúvida que você tiver, você pergunta, aparece a resposta para você, com links, com sites onde você possa se aprofundar. Não é mais sobre ter consciência, sobre ter conhecimento, mas sim ter consciência, né? Desenvolver essa consciência. Então você pode escolher viver na ignorância, tudo bem, mas isso irá implicar na próxima encarnação, ou nas próximas, porque a Terra não vai mudar de um dia para outro, claro que não vai, mas vai ter um filtro, e quem controla esse filtro são as hierarquias planetárias, espirituais. Até hoje foi tolerado que as pessoas pudessem encarnar aqui na Terra com todos esses desvios morais, com todas essas práticas destrutivas, mas o planeta está sangrando. Existe uma rachadura no fundo do Oceano Pacífico, ali, cortando aquela parte que vai até a África, não sei se é o Oceano Índico ou Pacífico, tem um corte gigantesco acontecendo no oceano que pode cindir a Terra. Ninguém está falando disso. Não preocupado com o 3 Atlas vai dominar a Terra. Não é sobre isso. Agora, essas movimentações geológicas, elas são impactadas pelo nosso comportamento desequilibrado, pelo aquecimento global, pela maneira como a gente suja, né, os oceanos. Então há de fato uma questão perigosa acontecendo no nosso entorno. O derretimento dos polos, ninguém para muito para pensar sobre isso. Olhem o globo terrestre com cuidado quando vocês chegarem em casa, por imagem de computador,
e vejam como funciona a rotação da Terra e o quanto essas geleiras são responsáveis por manter essa inclinação. Se você derrete as camadas polares, principalmente a Antártida, que tem o maior peso, vai haver um movimento planetário inevitável. Vai haver uma mudança do eixo da Terra. E essa mudança do eixo da Terra, do tamanho que é o planeta, vocês acham que isso vai acontecer de uma forma tranquila? Você está lá dormindo e fala, acordei, mudou o eixo da Terra. Isso vai provocar o quê? Tremores, movimentos tectônicos. Isso vai provocar um sofrimento inesperado. Vai mudar o que hoje é frio, como a Sibéria, o norte do Canadá, a Islândia, etc., vão passar a ser lugares quentes. Porque mudando o eixo da Terra, muda o grau de incidência solar. Onde é quente, vai ficar frio. Mas não é só sobre a mudança da temperatura. É sobre o impacto em toda a construção geológica. Isso vai afetar o clima da Amazônia. Isso vai mexer na produção de água potável. Isso vai mexer na altura das marés. Então, o que a gente está falando não é sobre uma intervenção, uma invasão de extraterrestres ou de vir um objeto externo, estelar, derrubar a Terra. Não. É a primeira vez em que nós destruiremos a Terra, se isso acontecer. Nós aqui presentes. Não me parece que a espiritualidade queira isso. Não me parece que está na programação espiritual, pelo que a gente lê das revelações confiáveis, que haja uma previsão de destruição planetária. Porque senão Jesus não teria dito, os mansos e pacíficos herdarão a Terra. Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Ele já previu isso. Então, se há algo que vai permanecer aqui, deverá estar em condições habitáveis. A Terra não está em jogo dela ser destruída ou não. Há outros reinos que merecem cuidados aqui. A espiritualidade está tentando também proteger a permanência dos minerais, vegetais e dos animais aqui nesse planeta. Então, se alguém tiver que ser, talvez, extinto, seja a raça humana, ou muito reduzida, muito modificada. Mas o que a espiritualidade está me pedindo hoje é que a gente tenha isso desperto em nós, que nós tenhamos esse alerta em nós. A missão que nós temos hoje nessa encarnação não é apenas de reconciliar com os nossos inimigos, mas é de reconciliar com o planeta, é de abraçar a natureza, de reparar os males que nós vimos cometendo há milhões de anos. E por isso, quando a gente acolhe um animal, quando a gente cuida de uma planta, né, não é pouca coisa. Quando a gente se volta para preservar a água, não é pouca coisa. Quando a gente deixa de poluir o ar, não é pouca coisa. Decisões do tipo usar transporte público ao invés de usar carro todos os dias tem um impacto nessa relação espiritual nossa com a natureza. Produzir menos plástico, consumir menos produtos que sejam embalados, tentar voltar às coisas que são cruas na feira, por exemplo, usar sacolas retornáveis, desenvolver esses hábitos simples que os nossos avós sabiam. Os nossos pais aprenderam e esqueceram, mas nossos avós sabiam. Nós podemos fazer isso de novo. Nós temos condições de fazer isso de novo. Só precisamos pensar em modos de fazer isso. Precisamos nos readequar, nos reeducar. Então, a reencarnação que nós temos é um presente, mas é também um alerta. Talvez o último dessa era de expiações e provas. E cabe a nós fazer essa escolha. Se nós queremos mudar isso pelo testemunho e não apenas pelo discurso. Na paz e na luz.